Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, compartilhe, divulgue, deem seu like ou seu dislike, comentem se assim desejarem. Bom, vocês devem, em seus diálogos com algum cristão ou crente, né? Vocês devem ter ouvido essa falácia muito comum no meio cristão quando se fala da putaria que Ló e suas filhas fizeram. Esse homem e suas filhas tiveram relações sexuais e geraram dois filhos, que deram origem a dois povos, que se tornaram, mais tarde, inimigos, segundo a lenda bíblica, inimigos de Israel. Da relação incestuosa de Ló com suas duas filhas, surgiram os povos de Moabe, povos moabitas, desculpem, os povos moabitas e amonitas. Desculpem. Pois bem, quando se diz para o cristão ou aponta essa putaria bíblica nessa relação entre Ló e suas filhas, os cristãos ligeiramente dizem que aquilo que Ló fez não poderia ser contado como pecado. Você pode olhar os vídeos lá de Leandro Quadros, de Rodrigo Silva, de cristãos católicos e outros pastores por aí, que vocês e canais que ficam divulgando essas ideias ou esses vídeos desses outros, Silas Malafaia, por exemplo, aquele japonês como é que chama, irmão Eli, né? Ele na realidade é japonês não, ele é como é que chama? Ele é do Oriente Médio, né? Ali perto do Sri Lanka, esqueci ali. Parece com japonês. Bom, é irmão Eli, né? Então, todas essas desculpas vão ser apontadas por eles, para, no caso, a ausência da lei vai ser apontada por eles como desculpa para o incesto de Ló. A justificativa vai ser que Ló, aquele, o, a putaria que Ló fez com suas filhas não poderia ser considerada pecado, porque na época de Ló não havia lei, certo? Então, eu vou mostrar para vocês que isso é uma falácia, é uma mentira dos cristãos. Todos os cristãos, Leandro Quadros, Rodrigo Silva, Silas Malafaia, de padres da Igreja Católica e tantos outros, qualquer cristão que falar essa bobagem para vocês, vou apresentar para vocês os argumentos que derrubam essa falácia toda, essa mentira descarada. Ló tirou os cabaços de suas filhas por não haver lei. Essa é a desculpa que os cristãos criaram para tentar amenizar a imoralidade que fora praticada pelos servos de Javé. Sim, esse homem a quem não só, né, essa putaria toda de Ló é justificada por meio da falta de lei, como a dos pais de Moisés, por exemplo. Os pais de Moisés, Moisés e seus irmãos, que é Miriam, ou Miriam, e o tal do, do Arão, os pais de Moisés eram parentes. Foi uma tia com sobrinho que geraram Moisés e seus irmãos. Você confere isso lá no livro de Êxodo, capítulo 26, capítulo 20, versos 6, ou é 6, é capítulo 6, versículo 20. Eu sempre troco, sempre troco, capítulo com versículo. Bom, mas o fato é, a Bíblia fala que Moisés e seus irmãos vieram
ou nasceram de uma relação de um sobrinho com uma tia. Estão entendendo? E essas práticas que nós vemos como imorais, incestuosas, e que a Bíblia, depois, no livro de Levítico, vai apontar essas práticas que nós vemos como imorais, também como imorais, e sendo condenadas no livro de Levítico como tais. Então, aí essas práticas que estão no mesmo nível, né, da que fora praticada por Ló e suas filhas, também vão ser justificadas por esses cristãos pela ausência da lei. Eles vão dizer que eles praticaram essas coisas porque não havia lei. Logo, essas coisas não poderiam ser consideradas como pecados, crimes, porque não havia lei. Eles vão dizer que a lei só surge a partir de Moisés lá no Monte Sinai. Então, é a lei que institui a ideia de pecado. É a lei que institui que essas coisas eram vistas como pecados ou como crime, certo? Na concepção judaica. Mas isso é mentira, pessoal. Vou mostrar para vocês que tudo isso é balela, conversa furada. Bom, sim, esse homem a quem o apóstolo Pedro chamou de justo, trepou com suas duas filhas, que por sinal eram virgens, enquanto ele esteve sob o efeito de muito vinho, que é álcool, na verdade. Veja a declaração de Pedro, do tal apóstolo Pedro, que era inspirado. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, e dizendo que Deus hebreu, né, havia condenado à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, né, já que desceu lá do céu fogo e enxofre, então aquelas cidades foram reduzidas a cinzas. Não só a cidade de Sodoma e Gomorra, mas também a Bíblia fala que foram as cidades, essas duas cidades e as cidades que eram vizinhas a elas, porque diz que essas cidades também tinham o mesmo comportamento. Então não foi só Sodoma e Gomorra, certo? Reduzindo-as a cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo, ou seja, está dizendo que aquelas cidades foram condenadas, foram reduzidas a cinza, exterminadas por causa do comportamento ímpio, ou seja, ímpio é o quê? Mal, ruim delas, perverso. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Tudo mentira aqui, viu, pessoal, desse escritor. Hein? Porque este justo, diz ele, porque esse justo, o justo Ló, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Via e ouvia as suas obras injustas. 2 Pedro, capítulo 2, versos 6 e 8. Tudo que o Novo Testamento vai falar, pessoal, é tudo mentira. Eles falam coisas que não estão nos escritos dos judeus. Eles criam ideias ou doutrinas, na verdade, criam situações ou ideias para corroborar as suas doutrinas, certo? Tudo mentira isso aqui. Ló não se afligia coisa nenhuma com aquelas coisas que ele via e ouvia. Tudo mentira. Não se afligia porque o texto mostra que diz a lenda que aquelas cidades eram ímpias, eram pecadoras à vista de Javé. E Ló, quando se separou de Abraão, escolheu ir para lá. Ele já sabia dessa situação das cidades. Entendeu? Não é desconhecida. Pelo menos o texto mostra que não é desconhecida a ele. Tá entendendo? Não era desconhecida. Tanto não era desconhecida que a passagem nos mostra que ele, as suas duas filhas, estavam dadas em casamento para dois homens de Sodoma e Gomorra. Tá entendendo? Então, só isso, esse fato já mostra que não tinha nada que ele via as coisas ali como pecaminosas e coisas do tipo. Ou que ele estava contaminado com o modo de ser daquelas pessoas, ou suas filhas já estavam também, como dizem, teriam nascido por ali, naquelas bandas, estariam contaminadas com o modo de ser daquelas pessoas. Tudo mentira. Mas pense comigo, pessoal. Mas pense comigo. Se não havia lei que pudesse condenar aquele ato impuro de Ló, que mais tarde é visto por Javé como algo repugnante, a ponto de ele dizer que estava matando todos os cananeus,
porque eles trepavam com seus filhos e filhas e parentes, então, como o Deus hebreu estava condenando o povo de Sodoma e Gomorra, que eram cananeus, pelos mesmos atos que mais tarde seriam praticados por Ló. Veja se tem sentido um cristão dizer que Ló não foi condenado por aquele ato imoral que ele fez de transar ou trepar com suas filhas, porque não havia lei. Mas para aí, Ló não estava na mesma época dos sodomitas e dos que moravam em Gomorra? Então, como é que havia? Não havia lei para Ló e havia lei para esses povos. Como é que o Deus hebreu tratava o comportamento daqueles povos como pecado, sem haver lei, e olhou para as atitudes de Ló e imaginou e disse que não poderia considerar aquelas coisas como pecado da parte de Ló porque não havia lei. Como é que havia é, como é que o texto diz que Sodoma e Gomorra estavam em pecado por atos que Ló vai praticar na caverna com suas filhas, e para Ló não há pecado, mas para os cananeus de Sodoma e Gomorra havia pecado. Entenderam que mentira? Vocês estão a dizer que a ausência da lei justificava a putaria de Ló e o inocentava? Mentira, pessoal. Conversa furada. Com base em que o Deus hebreu condenava os habitantes daquela cidade, já que não havia lei? Como esse Deus denominava seus atos como ímpios, né? Nós vimos lá, né, Pedro falando que as cidades de Sodoma e Gomorra foram exterminadas porque aquelas pessoas eram ímpias. Então, como esse Deus determinava ou denominava seus atos ímpios, se não havia lei que assim dissesse? Com base em que as atitudes e atos dos sodomitas e Gomorra e dos habitantes de Gomorra eram vistos como pecados ímpios com base em que lei? Se não havia lei. Como pôde um Deus condenar os atos dos sodomitas por serem imorais sem lei alguma? Entenderam, pessoal? Que mentira descarada desses cristãos. Se já se baseou em algum princípio, aí o cristão às vezes vai vir esse subterfúgio. Ah, não, mas havia princípios morais. Não havia lei, mas existiam princípios morais. Bom, se havia princípios morais, se já se baseou em algum princípio moral, que não uma lei, então por que esse mesmo princípio moral não foi aplicado no caso de Ló? Porque os sodomitas e os habitantes de Gomorra estavam obrigados a cumprir princípios morais e Ló não. Que princípio teria, que princípio, ou que princípios, na verdade, né? Que princípios teriam violado os sodomitas? Como um Deus achava justo um homem oferecer suas filhas virgens e noivas a uma turba de pessoas depravadas para estuprá-las, porém repudiava os atos dos habitantes de Sodoma, porque Ló ofereceu as filhas para ser estuprada. E qual é a justiça nisso? Porque fala em justiça? Porque Pedro disse que Ló era um homem justo. Então, qual é a justiça que há num homem pegar suas duas filhas que são virgens e que estão prometidas, pessoal, em casamento para um monte de homens que estavam lá fora estuprar essas mulheres, para que não, para a fim de que ele evitasse que homens estrangeiros que ele acolheu em sua casa, que supostamente eram anjos, não fossem estuprados. Quer dizer, o certo é estuprar mulheres, mas estuprar homens não. Ah, não, é a cultura. Não tem nada a ver de cultura. Não tem nada a ver de cultura, certo? O que existe aqui, nós estamos vendo, é que mulheres não eram valorizadas naquela época. Era preferível que a mulher fosse estuprada do que um homem, porque o homem tinha valor nessas culturas primitivas. Tá entendendo? Mas esse não é o ponto principal.
dessa questão do estupro aqui. Mas a questão digo, entre o homem e a mulher, né? Entre um homem ser estuprado e uma mulher ser estuprada. Essa questão não é a mais relevante aqui. A questão é dizer que um homem que oferece suas filhas para serem estupradas está praticando justiça. Qual é a justiça nisso? Estão entendendo, pessoal? E, repito, qual é a justiça entre as atitudes de um homem que oferece suas filhas para serem estupradas por diversas pessoas e os habitantes de uma cidade que comete o homossexualismo ou coisa do tipo? Será que poderia haver parâmetros de comparações em termos de justiça entre essas duas pessoas, essas pessoas? Digo, Ló, que pegou suas filhas e ofereceu para serem estupradas. Aí e aqui nós estamos vendo claramente um estupro. E se ele ofereceu, ele concordou em elas serem estupradas, certo? E aqueles habitantes que, segundo a Bíblia, né, diz que os habitantes de Sodoma eram homossexuais, né, que transavam com homens, coisa do tipo. Então, qual é, qual é o comportamento mais justo? Um homem ser homossexual ou um homem que oferece suas filhas para serem estupradas? Qual é o maior crime, vamos dizer assim? Quem é que está cometendo o maior crime? Se é que podemos dizer que o homossexualismo é um crime ou um pecado. Desculpe, ou um pecado. Um homem ser homossexual ou uma mulher no caso, ou o homem ser capaz de pegar suas filhas e entregar para serem estupradas por outros homens. Se homossexualismo aqui, nessa época, era tido como pecado ou crime ou coisa do tipo, e o estupro não era, em princípio um homem justo como o Ló estaria cumprindo, fazendo suas filhas, que eram noivas a homens depravados. Qual era o princípio, pessoal, que ele estava cumprindo? Como pode um Deus achar justo e correto um pai trepar com suas filhas, que no caso seria um incesto, e condenar o homossexualismo ou as práticas ditas imorais dos sodomitas? Qual é a moral nisso, pessoal? Como pode um Deus achar ser justo e correto um pai trepar com suas filhas e condenar o homossexualismo ou as práticas ditas imorais dos sodomitas? Nesse ponto, eu já vi cristão dizer que, não, os ateus são hipócritas, que os ateus, eles não têm moral nenhuma para apontar, vamos dizer, falhas na conduta dos hebreus ou do seu Deus. Eu já vi crente dizer isso. Eu já vi até outros que vieram no meu canal falar esse tipo de bobagem. Ele diz que Deus faz o que quiser, que Deus pode fazer o que quer, né? O que ele acha justo hoje, amanhã pode não achar justo. Ele pode hoje dizer que o incesto é certo e amanhã dizer que é errado e vice-versa. Os cristãos já vi crente falar isso. E tem até mesmo, um careca, disse que os ateus fala que essa atitude de Ló foi incesto. Aí com base em que os ateus falam isso? Se o incesto, a ideia de incesto, de pecado, é uma ideia ele diz que isso aí é uma ideia religiosa. Então, se os ateus estão concordando com a religião, ele alega essa questão.
Só que não tem nada a ver. Não é questão de nós acharmos que o incesto é condenável, porque nós também estamos nos baseando na religião e, portanto, estamos aceitando. Então, deveríamos aceitar também outros conceitos da religião. Não, não tem nada a ver. A questão é que a Bíblia mostra que o incesto é condenável. Tá entendendo? O Deus hebreu aqui fala que o incesto é condenável, é impuro, é imoral. Tá entendendo? Então, com base na Bíblia, que é ela que condena essas atitudes, é que nós questionamos essa questão de Ló. Estão entendendo? Essa história aí de dizer que o incesto é uma ideia da religião, e no caso do Deus hebreu, é mentira. Conversa furada. Porque o incesto, se vocês olharem, ela não surge na cultura dos hebreus. Ela vem de culturas já anteriores aos hebreus, certo? Então isso é falácia. Bom, qual o peso que você dá entre quem pratica o homossexualismo e o praticante de estupro? Ou aquele que endossa o estupro, no caso Ló, né? Que pegou, deu suas filhas para serem estupradas. Então qual o peso que você dá entre aquele que pratica o homossexualismo, pratica o homossexualismo, e o praticante de estupro, ou o endossador do estupro? Leandro Quadros, em Na Mira da Verdade, que é um programa que ele tem, chega a dizer que o homossexualismo é uma prática muito mais grave que incestos e outros tipos de pecados. Veja que mentira. A Bíblia, pelo menos no livro de Levítico, ela não discrimina pecados mais graves e pecados menos graves. Você pode olhar no livro de Levítico, que é a tal da lei, que detalha essas questões de pecado, fala que o homossexualismo é o homem que se deita com homem, merece ser morto, coisa do tipo, e as relações sexuais entre parentes, estão tudo lá, no mesmo lugar, e dizendo que todos são pecados e que todos deveriam ser mortos os que praticassem homossexualismo, no caso de ter relações com outros homens, ou o homem que se deitasse com um animal, coisa do tipo, e aqueles que tiveram relações com seus parentes, como tio, pai, mãe, coisa do tipo, iam ser mortos, todos. Ou seja, o livro Levítico não fixa é, níveis de pecado entre o homossexual e aquele que o homem que transasse com suas filhas e vice-versa. Estão na mesma categoria, são pecados e aqueles que os cometessem seriam mortos. Então isso é uma mentira de Leandro Quadros, quando diz que a Bíblia diz que o homossexualismo está num nível pior, é um tipo de pecado mais grave que o do incesto, certo? Falácia de crente para tentar inocentar as inúmeras putarias que nós encontramos na Bíblia. O teólogo adventista acima, o Leandro Quadros, justifica essa aberração por dizer que o homossexualismo é desnatural. Vejam que absurdo. O homossexualismo é tão natural que até na natureza encontramos animais fazendo uso da mesma. Se fosse desnatural, os animais não fariam. E isso, por si só, já desmente esse crente. É completamente natural o homossexualismo no meio animal. Há até estudo que mostra de que homossexualismo está tão presente em determinados grupos de animais. Muitos até nascem homossexuais. São estudos que tem. Além disso, achar que o ato de se transar com um outro do mesmo sexo seja pior que um pai transar com suas filhas é o cúmulo da burrice. Achar que o homossexualismo seja pior que matar outra pessoa é demais. Achar que o homossexualismo seja pior que adorar outros deuses prova o quanto esse povo que professa fé é alienado. E o mais grave,
Como condenar pessoas se nem lei havia dispondo sobre aquilo que faziam? Sobre aquilo que faziam era certo ou errado, pessoal. Veja, o texto bíblico nos mostra essa situação de Ló, e o Deus hebreu estava condenando aqueles povos, mas eles mesmos dizem que não havia lei. E se não havia lei, então como é que as pessoas estavam sendo condenadas por pecados? Que sequer havia lei que dizia que aquilo que eles estavam fazendo era pecado. E o mais grave, quem foi que foi dizer a eles que aquilo que eles faziam era pecado, pessoal? Ninguém, pessoal. Os textos nos mostram que não houve nenhum hebreu que foi lá pregar para os sodomitas e os que moravam na cidade de Gomorra que aquilo que eles faziam, que praticavam, era errado. Ou era um crime ou coisa do tipo. Estão entendendo? Sequer havia lei dizendo que aquilo era homossexualismo ou práticas abomináveis. Onde é que os sodomitas, pelo menos nessa lenda, mostra que o homossexualismo era pecado, ou era crime? Se era crime, é para o Deus hebreu, na cabeça dele, né? Mas para os sodomitas que viviam ali naquela sociedade, e viviam ao seu modo, à sua maneira, ninguém, suas leis ali não dizia que homossexualismo ou coisa do tipo era pecado. Eles viviam a maneira do seu povo. Como é que um Deus quer impor uma regra que aquelas pessoas desconheciam? Como poderia, cristão, seu Deus absolver a imoralidade de Ló com base na inexistência de lei e condenar outras pessoas nessas mesmas condições? Como não havia lei para Ló, também não havia lei para os habitantes de Sodoma e Gomorra. Está vendo, cristão, que os argumentos que lhe ensinaram, que as igrejas lhe ensinaram são falsos? Eles não se sustentam. Eles não têm bases, nem mesmo dentro da Bíblia. Quer dizer que os sodomitas, com lei ou sem lei, tinham que fazer a vontade desse Deus, mas os hebreus não? Quer dizer que os hebreus só podiam ser condenados a partir do momento que a lei foi instituída ou criada por Javé lá no Monte Sinai? No entanto, os povos cananeus já eram condenados mesmo antes de haver lei. Mas se no tempo de Ló não havia lei que imputava a alguém pecado e por esta razão ele foi inocentado pelo incesto praticado com suas filhas, segundo esse argumento cristão medíocre, então antes da lei Javé achava normal e aceitável que alguém roubasse, matasse, estuprasse, escravizasse, mentisse e até adorasse outros deuses, pessoal. Não é essa a justificativa que eles dizem, não. Ló é, transou com suas filhas, mas não havia lei, então aquilo ali não era pecado. Jeová ou Yahvé não considerou aquilo como pecado. Bom, se é a lei que determina que algo é errado ou pecaminoso, e não havia lei, por isso aquilo que. Então Ló podia matar, roubar, estuprar, escravizar e mentir, então, Porque aquela trepação que ele fez com suas filhas, não era considerado pecado porque não havia lei, então quer dizer que Ló podia matar, roubar, estuprar, escravizar, mentir, né? E adorar até mesmo outros deuses. É assim, cristão. Estão vendo como isso tudo é mentira, cristão? Que seus pastores, teólogos e fanfarrões só falam mentiras para enganar vocês, para mantê-los nessa gaiola de ilusão, cujas justificativas só satisfaz pessoas ignorantes que não conseguem pensar? Se o incesto é fixado como pecado a partir da lei que fora entregue no Monte Sinai, e o que Ló praticou não poderia ser entendido ou considerado incesto ou pecado por ausência de dispositivo legal que lhe imputasse culpa ou irresponsabilidade,
Então, os atos que eram praticados por outros nos tempos antes, durante e após Ló não poderiam ser. Não havia lei. Então, o que os outros povos faziam antes da lei não poderia ser imputado a eles como pecado. Poderia se matar, roubar, adorar outros deuses, coisas do tipo. Primeiro porque esses povos não tinham lei, não receberam lei nenhuma, lei hebraica nenhuma. Esses povos viviam segundo as suas leis, os seus costumes de sua época. Isso se considerarmos essa mentirada toda como verdade, né, pessoal? Então, como é que esses povos poderiam ser responsabilizados por tais coisas, se não havia lei que imputasse crime ou pecado a eles? Se a lei é que determinava o que era pecado, então em sua ausência tudo era permitido. Não havia pecado, não havia lei. E é isso que os cristãos usam como justificativa para dizer que os incestos praticados por Adão e Eva e seus filhos não eram pecados. Se você for discutir com um cristão e falar, Adão e Eva e seus filhos, porque a passagem diz que o Deus hebreu mandou Adão e Eva ter filhos e que seus filhos se multiplicassem, então nós entendemos o quê? Que os filhos de Adão e Eva tiveram que ficar trepando um com o outro para chegar a se produzirem, a se multiplicar, porque o Deus hebreu mandou se multiplicar. Adão teve de comer suas filhas, Eva teve de transar com seus filhos, os filhos dos filhos de Adão teve de treparem um com os outros, por exemplo, um tio, um filho de Adão que cresceu, vamos supor, né, nessa história imaginária. Seu irmão teve filhos, ele teve de pegar lá a sobrinha, teve de pegar as primas e coisa do tipo. Então, no caso de depois, quando vem o dilúvio, mata todo mundo, aí só fica quem? O tal do Noé e seus filhos, com suas noras. Então, de novo se repetiu essa questão de parentes estar trepando uns com os outros. Aí quando se aponta que isso tudo era incesto, o que é que o cristão vai dizer? Não é porque isso aí é permitido, que não tinha outra forma de se produzir. Só tinham duas pessoas, no caso Adão e Eva, né? Só tinha aquelas 8 pessoas, que no caso de Noé e seus filhos. Então a única forma era essa, e mesmo assim essas coisas não podem ser pecado. Por quê? Porque não havia lei. Quem determinava que era pecado era a lei. A lei só é dada lá no tempo de Moisés, ou seja, eles tentam, com a ausência da lei, justificar esses atos que nós vemos como na Bíblia como sendo pecado, como sendo errado, como sendo crime, certo? Aí nessa, aí o crente vai dizer, não, mas quem determinou que é pecado, que é pecado, o crime é Deus. Então, hoje, aí como eu repito, como eu falei lá no início, então hoje Deus pode dizer que isso é pecado, é errado, e amanhã ele pode mudar de ideia. Mas isso é mentira, não faz sentido. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não muda, ele é imutável. Entendeu? Então, como é que Deus pode pensar uma coisa que algo é certo, é justificável hoje, e amanhã ele mudar essas ideias? Não faz sentido de acordo com a Bíblia. Que a Bíblia diz que Deus é imutável. E aquilo que ele fala, ele não muda. Ele não é homem para mentir, e nem é homem para voltar atrás. Não é isso que a Bíblia fala? Entendeu, pessoal? Como essas falácias dos cristãos é, de fato, falácia? Esse mesmo pretexto de inexistência de lei também é usado para justificar as transas ocorridas entre os filhos de Noé e seus parentes. Note que, segundo a Bíblia e o que dispõe as declarações de Pedro no Novo Testamento, a destruição de Sodoma e Gomorra se deu em virtude de seus atos imorais ou ímpios, entre os quais o desejo homossexual. E os atos de Ló e suas filhas também eram atos. Desculpe. E os atos de Ló e de suas filhas também eram atos imorais. O que eles fizeram se enquadrava no conceito de pecado do mesmo, no conceito de pecado, do, no conceito de pecado do mesmo, de pecado do mesmo que os atos dos sodomitas.
os atos dos sodomitas e os atos de Ló, os atos do sodomita e os de Ló e suas filhas são enquadrados posteriormente na lei de Javé como pecado. Tanto que o deitar com homens como se fossem mulheres e os atos sexuais entre parentes serão condenados com o mesmo rigor nos dispositivos contidos no livro de Levítico, como eu já havia dito. Ambos, o homossexualismo e o ato sexual entre parentes, são condenados com o mesmo rigor, ou seja, a morte. Não importava se você era homossexual ou se você tinha transado com a filha, ia ser morto ia ser morto de qualquer jeito. Não importava se você era homossexual ou se você não era e mais teve relações sexuais com seus filhos. Um ou outro ato era pecado e ambos eram condenados com a morte. Isso prova que aquela declaração de Leandro Quadros, quando diz que o ato homossexual é pior, é mais grave que atos de incestos, é mentira. Mas algum cristão poderia dizer, onde está na Bíblia ou na história, porque eu já vi também muitos de falarem, mas algum cristão poderia dizer, onde está na Bíblia ou na história de Ló que Deus aprovou aquilo que ele e suas filhas fizeram? Porque quando eles não conseguem, né, justificar a putaria de Ló, aí eles correm para essa questão. É mais onde está na Bíblia escrito que Deus aprovou aqueles atos dele, aquele ato de incesto dele e suas filhas. E suas filhas. Essa é a tentativa do cristão escapar, né? Ora, aquilo que os sodomitas fizeram era visto como pecado pelo Deus hebreu, não era? É tanto que ele mandou fogo e enxofre sobre eles. O texto bíblico deixa isso explícito. Logo, se Deus estava condenando imoralidades, e se as de Ló, suas filhas, não foram, que as dos sodomitas foram condenadas. Então, o que é que nós subentendemos? E Deus condenou aquelas imoralidades, né? E de forma explícita. E as de Ló e suas filhas não foram? Ló sofreu algum castigo? Ló sofreu alguma. Morreu? Desceu fogo do céu? Porque Ló estava trepando com suas filhas? Desceu fogo do céu porque o pai de Moisés trepou com sua tia? Desceu? Não. Então, ele aprovou ou não levou em conta as que foram praticadas por eles? Entenderam? E como há um princípio bíblico, se é que podemos falar assim, que diz que quem cala consente. E se no caso de Ló Javé nada disse sobre, logo com base nesse princípio, ele o consentiu ou aprovou. Ele não achou nada demais naquilo. Ele não viu pecado nenhum naquilo que foi feito. Nem poderia, né? Diversos personagens bíblicos trepam com seus parentes e nada acontece. Por quê? Porque Javé não condena hebreus quando eles praticam imoralidades. As imoralidades, entre aspas, eram condenáveis quando eram praticadas pelos povos pagãos. Queria alegar que Deus permitiu e nada fez em relação ao acontecido entre Ló e suas filhas, porque ele respeita as decisões, aí não. Aí uns também falam isso, não, é porque Deus respeitou aquela atitude, porque é uma decisão de Ló e de suas filhas. Deus não interfere no livre-arbítrio. Mentira, pessoal. Tudo conversa furada. E por que temos a certeza disso? Pois bem, querer alegar que Deus permitiu e nada fez em relação ao acontecido entre Ló e suas filhas porque ele respeita as decisões das pessoas, isto é, respeita o livre-arbítrio, é uma mera falácia. Pois o que aconteceu aos habitantes de Sodoma nega e refuta tal argumento ridículo. E se o Deus hebreu estava respeitando o livre-arbítrio ou a livre decisão de Ló e suas filhas,
Então, por que ele não respeitava a livre decisão dos sodomitas e dos habitantes de Gomorra em praticar o que eles queriam, do tipo as imoralidades que eles praticavam? Por que existia essa liberdade de decisões para Ló e não havia essa liberdade de decisões para os sodomitas? Entenderam, pessoal? E não se sustenta essa questão do livre-arbítrio, que Deus respeita o livre-arbítrio? Mentira! Tem nada de livre-arbítrio. Como é que Deus pode respeitar o livre-arbítrio de um e negar os livre-arbítrios de outros? Seria a justificativa nisso? Basta vermos que a idolatria é explicitamente condenada por esse Deus, pessoal. Ele não se cala nas passagens bíblicas diante dela. Ele não a permite entre os hebreus. A idolatria entre os hebreus ele não permite. Ele não fica silente, calado quanto a ela. O roubo, o adultério, o assassinato, a mentira, a inveja, o falso testemunho, o desrespeito aos pais, tudo é condenado de forma explícita na Bíblia. Porém, as imoralidades de Ló são passadas sobre elas panos quentes. A putaria de Abraão e sua escrava também não é repreendida. Abraão trepou com a escrava. Aquilo ali é o quê? Adultério. Ali é adultério. A escrava não era casada com Abraão e nem se tornou sua esposa depois. E não vale dizer nesse caso que Abraão estava seguindo o costume de sua terra, de sua época. Já vi crente dizendo, não, mas é porque Abraão veio de Ur, do Caldeus, e era permitido lá e pegar a escrava e transar e ter filhos, porque a mulher não tinha filho. Não vale essa desculpa, isso é conversa furada. O, arqueolo, o, o pastor arqueólogo também fala essa bobagem. Não vale dizer nesse caso que Abraão estava seguindo o costume de sua terra ou da época, pois se assim fosse, ele também deveria seguir a idolatria. Pois qual era a prática e costumes em Ur dos caldeus? A idolatria era adorar vários deuses. Então, por que Abraão não seguia? Então, por que Ló não deveria seguir a idolatria? Não era a prática lá dos sodomitas também ser idólatras, terem vários deuses, ou seja, politeístas? Tudo isso eram regras que vigiam o que valiam, supostamente, nessa época dos hebreus. Mas não. As passagens mostram que existiam regras que o Deus hebreu queria impor implicitamente aos povos sem eles mesmos conhecerem. Pois, se assim fosse, ele também deveria seguir a idolatria, ou seja, Abraão. Deveria transar com animais, deveria transar com suas filhas, caso tivesse, no caso Abraão. Já que a desculpa aí é que Abraão pegou, trepou com a empregada ou com a escrava, porque ele tinha esse costume lá da cidade de Ur. Mas a cidade de Ur também tinha esses costumes, olha. Adorar vários deuses, das pessoas transarem com animais, das pessoas oferecer sacrifícios humanos e seus filhos. Então, mas Abraão não podia fazer isso, né? Mas transar com a empregada, transar com, ou trepar com a escrava, ele podia, né? Pegar esse costume de lá de povos pagãos. Você engana outro. A putaria de Rubens, por exemplo, em comer a rapariga do pai, também foi esquecida por Javé. A Bíblia mostra que esse Rubens, que era filho de Jacó, pegou, comeu a puta que é uma concubina, né? Do pai. Não houve condenação nenhuma. Embora que se diga que ele perdeu dele a primogenitura, mas isso é mentira. Conversa furada. Por quê? Porque nós vamos ver lá Jacó, já lá querendo morrer, fala de que ele era o primogênito, tal, aquela conversa toda. Mas a passagem diz que ele estava abençoando todos os seus filhos. Ou seja, nada aconteceu com Rubens. E foi abençoado. E lá, quando o tal do Jacó tá morrendo lá no Egito, e chama os seus filhos todos e começa a relatar as coisas que irão acontecer com eles, coisa do tipo. Lá tá Rubens e diz que ele vai ser abençoado, como todas as outras tribos. Lá no livro de Deuteronômio, de novo, mostra as tribos e recebendo de novo a bênção. E está lá Rubens como patriarca dessa tribo dele. Ou seja,
não aconteceu nada depois que ele deu uma trepada lá com a rapariga do pai. Que, segundo a lei de Javé, também as concubinas que pertenciam aos pais não poderiam ser comidas pelos seus filhos, que seria considerado pecado. Mas aqui Rubens aí, meteu a vara na véia, porque a concubina era véia, porque a concubina viu ele nascendo, né? E ela já era escrava da mulher de Jacó, quando ele ainda não tinha chegado e eles não tinham casado com ela, quando chega na terra dos pais de sua mãe. Ou seja, quer dizer que a escrava era bem mais velha que Rubens. E como nessa época que Rubens, quando ele dá a trepada com a escrava, ele já era um homem já de idade, significa dizer o quê? Que a mulher, essa escrava, ou no caso essa concubina, era mais velha ainda. A putaria de Judá e sua nora, por exemplo, foi esquecida por Javé. Vocês podem ver essa putaria lá em Gênesis 38, 39. Que a nora se finge que é puta, ele vai lá e come a nora, pensando que era uma prostituta. Por quê? Porque ele era acostumado a comer puta no meio do caminho. Recentemente, os crentes inventaram outra desculpa para tentar mitigar a imoralidade que foi cometida por Ló e suas filhas. E dizem agora que foi pela graça que Ló foi declarado justo, ainda que ele tivesse cometido incesto com suas filhas. É, alguns ainda confessam realmente que aquilo que eles fizeram foi pecado, e que foi um incesto, mas apesar disso, ele foi salvo não pelas suas obras, porque todos são pecadores, tal, e que ninguém atingiu a glória de Deus, mas porque ele foi declarado justo. Justo? Ele foi declarado justo? Como é que alguém que oferece suas filhas para que outros comam, como é que depois que faz isso, ainda vai e dá uma trepada com suas filhas? É considerado justo? A justiça não é demonstrada pelas obras, porque, segundo a Bíblia, que eles apoiam essa questão da justiça, é com base no texto lá do Novo Testamento, que fala que Abraão foi declarado justo pelas suas obras, certo? Mas quais são as obras de Ló que fizeram ele ser considerado justo? Nenhuma. Abraão não tinha obra nenhuma para ser considerado justo. A justiça que eles contam aqui é ser adorador de Javé. Só isso. Ser adorador desse Deus hebreu. Você não foi, o que você fizer vai ser condenado. Porém, quando analisamos a passagem que envolve a historinha de Ló, vemos que essa história de graça, é mais outra falácia teológica, muito mal feita, por sinal. Sabe por quê? Porque Ló não foi salvo por causa de graça nenhuma. Se fosse, então os noivos das filhas de Ló também teriam sido alcançados por esta tal graça, já que os anjos também queriam salvar os futuros maridos das filhas de Ló. Sem falar que os crentes afirmam que o tempo da graça é o tempo da época de Jesus, ou seja, a graça, esse tempo essa tal dessa graça, começa a partir do sacrifício de Jesus em diante, e não de Jesus para trás. Não existia graça, certo? Segundo a ideia esdrúxula dos cristãos. Sem falar que os crentes afirmam que o tempo da graça é o tempo da época de Jesus para frente, e que o Velho Testamento não, e que no Velho Testamento não havia graça. Eles ainda dizem, os crentes dizem eles mesmos, né? Dizem que Javé agia de modo agressivo, essas passagens que nós vemos, Javé mandando matar, estuprar, roubar terras. Diz que tudo isso, essa violência toda e primitividade do Deus hebreu, se dá porque aqueles povos eram primitivos. E por isso o Javé tendia a agir daquela forma. Eles inventam também, né? Ah, não, Javé era, era um professor, era didático. Ele se comportava de acordo com o tempo daquelas pessoas. Então, se aqueles povos eram violentos, então Javé tem que se comportar com aquela violência extrema que ele se comportava. Como o nosso tempo é menos agressivo, né? Então Javé está se comportando com a gente dessa mesma forma. Tá entendendo? Ou seja, aí eles dizem, né, que Javé é um Deus didático. Deus ensina segundo o comportamento das pessoas. Mentira, pessoal.
Sim, então, eles dizem que Javé agia dessa forma violenta, agressiva, violenta e primitiva porque aqueles povos não estavam sob a graça. Então, como é que Ló foi salvo por causa da graça? Olha que mentira descarada desses crentes. Quer dizer, os cristãos afirmam que o tempo da graça não alcançou aquelas pessoas, mas que ela é para o nosso tempo. Ainda podemos extrair das passagens que Ló, das passagens que Ló só foi salvo porque era sobrinho de Abraão. Vejam, e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. As passagens nos mostram. O Ló só foi salvo porque era parente de Abraão. Não foi justiça coisa nenhuma, não foi graça nenhuma que foi estendida a Ló. Não, o quem lhe salvou nessa história lendária foi o seu parentesco com Abraão, que havia recebido a promessa do Deus hebreu de que ele e seus filhos iam possuir todas aquelas terras lá dos cananeus, certo? Aí o Deus hebreu queria fazer um afago, né, a Abraão e de não permitir que Ló fosse destruído, porque Abraão gostava de Ló, né? Então o Deus hebreu queria agraciar Abraão com essa graça. Nessa lenda, é óbvio. Não foi por justiça ou por ser justo que Ló teria sido avisado e sido salvo da destruição que desceu sobre Sodoma e Gomorra. Essa conclusão tiramos quando analisamos o longo diálogo fictício entre o Deus primitivo, Javé, e Abraão. É Abraão que suplica pela salvação de Ló. Se dependesse de Javé, Ló sequer seria avisado e salvo. Ló e suas filhas só foram salvos por causa de seu parentesco com Abraão. Os genros sodomitas de Ló também seriam salvos, porque a passagem diz que os irmãos mandou chamar os genros para serem salvos, porque estariam ligados às filhas de Ló. Vocês conseguem entender isso? Não há desculpa para os atos imorais de Ló. A Bíblia não apresenta fatos ou motivos justificáveis para que esse Deus condenasse pessoas imorais tanto quanto Ló e suas filhas. Um outro detalhe que escapa à mente de alguns ignorantes é o fato de que as passagens bíblicas nos mostram Abraão e possivelmente Ló em terras egípcias e só depois que eles seguem para as terras próximas de Sodoma e Gomorra. Eu lhe pergunto, então, cristão, os egípcios não eram pecadores, assim como os sodomitas nessa época? É claro que eram. Eles adoravam vários deuses, assim como os sodomitas e os que moravam em Gomorra adoravam. E também praticavam o incesto. Sabemos que os egípcios, muitos deles casavam entre parentes. Ofereciam sacrifícios a seus deuses, do mesmo modo que os sodomitas. Mas por que Sodoma foi condenada? Foi destruída a fogo e enxofre. Mas os egípcios e outros povos que haviam também não foram. Por quê? Mas a historinha mentirosa só quer atribuir erros e pecados aos sodomitas. Por quê, pessoal? Porque o escritor quer criar uma ambientação para mostrar como os povos amonitas e moabitas surgiram. Javé não pode destruir o Egito com Sodoma e Gomorra, porque senão como os hebreus iriam inventar sua ida ao Egito e lá ficarem na condição de escravos libertos mais tarde, por atos milagrosos desse Deus. Entenderam? Não faz sentido um Deus condenar uma atitude hoje como imoral e mais tarde aceitá-la como correta ou vice-versa, pessoal. Os humanos fazem isso porque não são deuses, mas estes, sendo possuidores do dom da onisciência, não podem voltar atrás daquilo que já entenderam como certo ou errado. A decisão de um Deus seria como uma decisão ou sentença judicial transitada em julgado, onde não há volta. Só caberia algum reparo numa sentença desse tipo, ou dessa natureza, se fosse descoberto que o juiz, por exemplo, que a proferiu, agiu com má fé, ou que tenha praticado algum ato ilícito que prejudicou uma das partes. E se esse
E esse não seria o caso do Deus onisciente e potente do Velho e Surrado Testamento. Todas as possibilidades, tanto contra como a favor, já foram analisadas por ele previamente, fazendo com que não haja erro em suas decisões. Isso, e não é isso que revemos no caso do Deus hebreu e a putaria que envolveu Ló e suas filhas. A Bíblia e seu Deus são uma fraude, uma farsa, pessoal. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comentem e até a próxima.